Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser meio repeteco, mas é inevitável, tá? Porque periodicamente aparecem antivacinas aqui no canal. Eu tenho sempre que estar explicando como é que funciona uma vacina, porque os argumentos deles são sempre os mesmos, argumentos bobos, tá? Que não faz nenhum sentido científico e são perigosos, porque esses argumentos incentivam outras pessoas a não se vacinarem e acaba gerando mortes, principalmente de crianças. Não sei se vocês viram que eu coloquei hoje aqui na aba comunidade do canal. Teve um estado, acho que foi o Rio Grande do Sul, que teve o primeiro caso de morte por sarampo, sendo que o sarampo era uma doença erradicada no Brasil, pessoal. Está acontecendo mesmo nos Estados Unidos, aquelas comunidades mais trumpistas, né, que são anti-vacina, está tendo morte de crianças por sarampo, sendo que o sarampo também era erradicado nos Estados Unidos. E tudo isso por causa de quem? Por causa dessa gente anti-vacina, que não estuda, não lê biologia e fica espalhando bobagens por aí na rede. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu coloquei aqui na rede um caso nos Estados Unidos de um pai que perdeu uma filha porque ele não vacinou ela. E ele falou que não está arrependido, que se ele tivesse outro filho ele também não vacinaria. Olha a loucura do cara. O cara acredita tanto nessas conspirações de vacina que ele prefere que a filha dele morra de uma doença porque ele tem medo que ela vá tomar uma vacina e ficar com uma sequela da vacina. Então ele prefere a filha dele morta. Eu preferiria ter uma filha com uma sequela de uma vacina do que uma filha morta. E vocês? O que vocês acham? Eu, por exemplo, eu tive uma sequela de uma vacina. Eu tomei uma vacina AstraZeneca e tive trombose. Todo mundo sabe disso, mas pelo menos a trombose pode ser tratada. Eu me tratei, tomei anticoagulante, fiquei um tempo sem poder andar direito, mas depois eu me recuperei. Tanto que o médico falou, você não tem mais nenhum vestígio de trombose. Você pode andar à vontade. Agora, é melhor ter a sequela de uma vacina do que a sequela do vírus, que seria a morte. Muitas pessoas que pegaram o coronavírus morreram. Para ser mais exato, no Brasil, 700 mil pessoas. Arredondando, tá? Aí o que acontece? Um rapaz comentou ali que esse pai estava certo, que era um direito dele, porque não se sabe das sequelas da vacina. E que o que me chamou a atenção no comentário dele foi que ele falou que o Tarcísio Meira tomou a vacina e morreu. Ai, Deus santo, viu? Aí por isso que é necessário periodicamente fazer vídeos desse tipo no canal, pessoal, porque não vale a pena, sabe? Depois se eu discuto com uma pessoa dessa, o Ronaldo que é mau e ignorante. Vamos lá, pessoal. Quem falou, aonde que está escrito que a vacina é para impedir alguém de ficar doente e morrer? Onde é que está escrito isso? Está na bula da vacina? Não, eu já li a bula, nenhuma vacina diz isso. Onde é que essas pessoas tiraram que se a pessoa tomar uma vacina, essa pessoa não vai morrer? Onde é que está escrito isso? Não tá, pessoal, porque a vacina não é para isso. Nenhuma vacina é para isso, nem a de sarampo, nem a de febre aftosa, nem de não sei o que, nem a da Covid. As vacinas não são para impedir que as pessoas peguem o vírus e morram. Isso não existe. As vacinas são feitas, pessoal, para que a pessoa tenha anticorpos no seu corpo para quando ela pegar o vírus. Então quem fabrica a vacina já sabe que a pessoa vai pegar o vírus. Eles não negam isso. Tanto que eles falam, a vacina é para o seu corpo produzir anticorpos para quando você pegar o vírus. Então eles sabem que a pessoa vai pegar o vírus um momento ou outro. Não é para impedir da pessoa ficar doente. Não, pessoal. O objetivo da vacina é para que o seu corpo produza anticorpos para quando você pegar o vírus, você ter uma defesa preparada já para combater o vírus. Tá? Vou explicar para vocês. É como se você tivesse uma casa e aí sua casa está meio desamparada. Sabe? Você fala, puxa, aqui eu estou meio cismado que aqui não tem segurança nenhuma. Eu vou contratar uma equipe de segurança para minha casa. Aí você contrata lá uns seguranças armados. Vai lá os caras com arma tal, que ficam ali rondando a sua casa, ou até dentro dela, para prevenção. Isso vai impedir que algum ladrão entre ali, pessoal? Não. Isso só vai colocar uma dificuldade. Porque caso um ladrão pule o muro e queira roubar aquela casa, ele já vai encontrar um bando de segurança armado que vão combater o ladrão. Ó, entrou um cara aqui, fulano. Pega ele tá na entrada dianteira. E vai começar, eles vão proteger. Quer dizer que sempre vai dar certo? Não. Uma hora o ladrão pode pegar os seguranças dormindo, um outro lá distraído, ele pode balear um segurança, outro entrar na casa, roubar tudo e ainda matar a família. Pode acontecer. Olha o caso do Silvio Santos. Silvio Santos morava num condomínio fechado, de luxo, onde geralmente tem polícia fazendo segurança, polícia militar. Mesmo assim o sequestrador da filha dele conseguiu pular o muro, entrar na casa dele e fazer ele de refém. Silvio Santos. É a mesma coisa. Não quer dizer que a vacina vai impedir de você pegar o vírus, não. A vacina você vai sim contrair o vírus, mas só que a vacina vai ser esses soldadinhos que vão estar no seu corpo, que vão ajudar pelo menos a combater o vírus. Tanto que a vacina ela é feita com o próprio vírus.
Tem várias formas de fazer. Uns pegam o vírus e envolvem numa molécula de gordura, outros deixam o vírus apenas inativo, como uma substância química, e tem outros meios também que eles fazem. O fato é que eles pegam o vírus, tiram aquele potencial letal do vírus, mas injetam o próprio vírus da doença no seu corpo, como se fosse um teste. Porque aí o seu corpo vai reconhecer aquele objeto estranho, vai falar, ih, tem alguma coisa estranha, eu não conheço aquele camaradinho ali não. Aí o seu corpo vai produzir os anticorpos certos para combater aquele tipo de vírus. Para quando você pegar o vírus de verdade, não o inativo, aí vai ter uma guerra toda no seu corpo que você não está vendo. Vai ter uma guerra lá. Soldados, entraram coronavírus no corpo. Atenção, esse é de verdade, não é aquele de teste. Preparar, guerra. É o que acontece no seu corpo e você não vê, porque são coisas microscópicas. Enquanto eu estou falando desse vídeo aqui, pode estar tendo uma guerra aqui no meu corpo. Os da direita contra os da esquerda. Pega ele! Lula, que Bolsonaro, que Lula. É isso que acontece no seu corpo e você não vê. Então a vacina, pessoal, é isso. Ela não quer garantir ela não tem garantia de que você não vai pegar o vírus ou não vai morrer. Ela é só uma proteção. É que nem uma tranca na porta da sua casa. Não impede que um ladrão uma hora possa arrombar a sua porta e roubar e te matar. Mas é melhor você ter a tranca do que deixar a porta aberta. Porque com a porta aberta vai ser muito mais provável que o ladrão vai te matar. Com a tranca, pelo menos você coloca um obstáculo para tentar impedir o ladrão, ele pode desistir ou ser parado antes de te roubar. A vacina é praticamente isso, pessoal. Então falar que o Tarcísio Meira tomou a vacina e morreu é de uma imbecilidade tão grande, pessoal, porque o Tarcísio Meira já era um homem idoso. E depois de uma certa idade, pessoal, a nossa imunidade já não é mais a mesma de quando a gente é criança ou quando a gente é novo. Eu sei que eu tive gripado esses dias, estou até um pouco fanho ainda, sabe? Posso até ter uma recaída da gripe, porque quando você tem gripe, quando você é novo, beleza, você tira de letra, tem 1 ou 2 dias, toma um banho, passa um Vic Vaporub, toma um chá de limão, você já está brincando e correndo. Agora, depois de uma certa idade, quando você pega a gripe, já é mais difícil para você lidar com a gripe. Tanto que o SUS tem vacina de graça para idosos, para quem não sabe. Todo ano tem. Eu levava minha mãe, minha finada mãe, todo ano para vacinar contra a gripe. Porque quando uma pessoa já tem mais de 60 anos, é muito mais difícil lidar com a gripe do que quando a pessoa tinha lá seus 30 anos de idade. Lembrando que a gripe, para quem não sabe, a gripe é uma doença mortal. Sabiam disso? Aposto que a maioria não sabia, né? A gripe é uma doença mortal. Por isso que para idosos o SUS disponibiliza a vacina, porque para um idoso pegar uma gripe, ele tem muito mais chance de morrer do que uma pessoa jovem ou uma criança. Quando a gente é moleque, a gente pega a gripe, fica lá com a garganta ruim, mas já que tá doido para ir brincar na rua já, a mãe faz um chazinho de limão lá com alho, com mel, não sei o que, você toma a sua, toma um banho, você já tá bom de novo. Agora, depois de 45 anos que eu tô, já é mais difícil. Sabe? Parece que você fica ali lutando, seus soldadinhos já estão velhos e cansados para combater a gripe. Vamos, homem, vamos pegá-los. Ah, que guerra! Já não é a mesma coisa. Tanto é verdade, pessoal, que nós só não morremos hoje de gripe porque nós somos descendentes de europeu ou miscigenados com pessoas que descenderam de europeus. Porque a gripe já foi mortal na Europa, dizimando populações inteiras. Teve até pandemias de gripe na Europa antiga. Mas o ser humano, de tanto pegar gripe, o ser humano foi desenvolvendo anticorpos para combater a doença. Então nós estamos ficando cada vez mais resistentes ao vírus da gripe. Hoje em dia a gente consegue sobreviver. Não todos, um idoso como o Tarcísio Meira talvez não conseguiria. Mas uma pessoa mais jovem, uma criança consegue. Porque nós já temos mais anticorpos para lidar com a gripe. Não é que nem, por exemplo, um indígena, um aborígene lá da Austrália, talvez um esquimó lá do Polo Norte. Esses grupos talvez não tenham essa imunidade contra a gripe porque eles nunca tiveram contato com a doença. Então, na época do Brasil, por exemplo, colonial, tinha tribos inteiras de indígenas que eram exterminadas só pelo vírus da gripe. Às vezes tinha contato com o homem branco transmitia a gripe para aquela pessoa, contaminava a aldeia inteira, todo mundo morria, porque eles não tinham anticorpos para lidar com uma simples gripe. O mesmo aconteceu com os aborígenes na Austrália. A Austrália tinha uma política lá de eugenia, né, de extermínio, que os aborígenes são bem pretos, né, eles são australopitecos, né, tem o cabelo bem duro, né, a etnia deles, e eles queriam exterminar os aborígenes, queriam fazer uma política branca na Austrália. Então, quando algum australiano ficava gripado, ele já pegava um lenço, alguma coisa, e mandava lá para os aborígenes para eles pegar o vírus da gripe, para poder exterminar vários deles ao mesmo tempo, porque eles ficavam gripados e eles não conseguiam lidar com a gripe que nem a gente. Eles literalmente morriam de gripe. Vocês veem como a gripe até hoje é uma doença mortal. Ela só não é tão mortal para nós, porque nós tivemos toda essa herança genética, frutos da evolução, inclusive, né, que muitos negam. Então a gente já tem anticorpos para lidar com a gripe. E mesmo assim a gente tem que tomar vacina. Aliás, o certo era tomar vacina da gripe todo ano, ainda mais depois de uma certa idade, né? Eu já estou com 45, eu acho que eu vou começar a tomar todo ano vacina da gripe. Porque depois de uma idade, pessoal, a gripe não é mais quando eu tinha meus 20 anos,
Hoje em dia eu fico de cama, fico com febre, suo, e dá calor e frio ao mesmo tempo, sabe? E fica com enjoo, dor de cabeça, sabe? Nossa, é horrível. Horrível. Não é como quando eu era mais novo que eu pegava gripe, no dia seguinte já estava bom para trabalhar. Então, fica a dica para quem também já tem mais idade, viu? Tomem vacina da gripe. Então a vacina, pessoal, ela não é para impedir que a pessoa pegue a doença ou morra. Muito pelo contrário, ela é para dar uma proteção maior. Agora, por que o Tarcísio Meira morreu? Porque ele já estava idoso. Na idade dele, os anticorpos dele já não são mais tão eficazes como se ele tivesse uns 20 anos. A nossa imunidade, depois de uma certa idade, não é mais a mesma. Nem o metabolismo é o mesmo, pessoal, depois que a gente fica velho. Então, por mais que o Tarcísio Meira tenha tomado a vacina, ele não conseguiu produzir anticorpos o bastante, ou eficientes o bastante, para combater os vírus do coronavírus. Por isso que ele pegou a doença e veio a falecer dela. Agora, essa garotinha desse babaca americano, que inclusive é um baita de um filho da... Esse cara, né? Será que se ele tivesse vacinado a filha dele, ela não teria se recuperado do sarampo? Teria, pessoal. Porque a criança é mais forte, a criança está em desenvolvimento. Tudo que em nós já está velho e passado, na criança está surgindo. Desde hormônios, anticorpos, tudo, aquela química do corpo, tudo está começando naquela fase da criança. A criança está originando tudo isso no organismo dela. Então, por isso que quando teve vacinação, a vacinação sempre erradicou o sarampo. Porque a criança lida muito bem com isso. A criança toma uma vacinazinha, o corpo dela já produz milhões de anticorpos, milhões. Aí se a criança pegar o vírus do sarampo, ela lida numa boa. Pá, fica 1 ou 2 dias de cama, tomando um chazinho. No 3º dia a criança já está livre, brincando, correndo e pulando. Feliz da vida. Então por que aquele babaca não vacinou? Porque esses grupos americanos que surgiram, de antivacina, começou com um casal, pessoal. Tinha um casal que tinha uma filha, que ela tinha um tipo de autismo. Eu não lembro se é autismo ou síndrome de Down, se me perdoe. Mas a filha dela faleceu. E como a filha deles tinha tomado vacina, eles cismaram que foi a vacina que matou a filha deles. Aí eles começaram a coletar casos de pessoas que tiveram filhos que morreram. E pegavam casos que não tinham nada a ver com vacina. Ah, seu filho morreu? Morreu. Morreu do quê? Ele foi atropelado. Mas ele tomou a vacina? Tomou. Ah, foi a vacina. Essa foi a pesquisa científica que esse casal fez, pessoal. É uma das coisas mais ridículas da história. Então eles fizeram um livro com mais de 400 casos, sendo que aqueles casos a maioria não tem relação nenhuma com vacina. Mas eles fizeram essa correlação falsa. Ah, meu filho caiu da catarata do Iguaçu. Mas ele tomou vacina? Tomou. Mais um caso que a vacina matou. Isso é ridículo, pessoal. Aí surgiu seitas naqueles grupos de caipiras americanos, sabe, aqueles rednecks, que começaram a propagar essa ideia de que vacinas matam, que causam sequelas, não sei o que. Eles achavam até que o autismo da filha deles tinha sido causado por vacina, o que é completamente absurdo, pessoal. Não tem como. Aí que surgiu esses grupos americanos de antivacina e depois surgiu aqui no Brasil também, que o Brasil adora absorver as bobagens dos americanos, né? Se os americanos falar que merda é bom comer, o brasileiro começa a comer também. Aí que surgiu esses movimentos anti-vacina. Agora não tem correlação nenhuma, pessoal. A vacina, no máximo, a vacina ela pode ser ineficaz. Tanto que eles fazem teste de eficácia. Porque ela é feita com o próprio vírus. Então o cara pega lá o vírus do coronavírus, isola ou envolve numa molécula de RH ou de gordura, pá, injeta no corpo. Se a vacina não for boa, no máximo ela vai ser ineficaz. Ou causar um efeito colateral, como todo medicamento causa efeito colateral. Já falei para vocês. A bula da aspirina, ela é pior do que a bula da vacina da Covid. Sabiam disso? Leiam aí uma hora. Eu li antigamente aqui no canal, uma vez que eu fiz o vídeo com captura de tela, eu li a bula da aspirina. Digitem no Google, aspirina, bula, aí vocês vão dos efeitos controversos, né? Efeitos colaterais que podem causar. Pode causar até enjoo, transtorno, demência, isso, aquilo, uma simples aspirina. Muito pior do que a vacina. Então, pessoal, você nunca vai ver pessoas morrer de vacina, isso não existe. No máximo a vacina pode ser ineficaz ou causar um efeito colateral. Mas agora dizer, fulano morreu de vacina, isso não existe, pessoal. As pessoas morrem pela falta de vacina, como o caso dessa menina. E esse pai aí, que é americano, não sei direito a história porque é lá dos Estados Unidos, mas é um filho da mãe. É um cara que ficou tão embebedado, sabe, por teoria de conspiração, que ele não consegue ter nem empatia pelo que aconteceu. Fala, porra, eu perdi minha filha, né? Se fosse um pai consciente de verdade, ele ia estar com um puta peso na consciência e ia estar pensando até em se matar. Porque ela morreu por causa dele, porque era uma criança. Assim como no Brasil também voltamos a ter surtos de sarampo, né? Eu já falei pra vocês, são as crianças as maiores vítimas desses pais ignorantes e teóricos de conspiração. Porque a criança que tem a vida toda pela frente podia estar brincando, pulando bola, jogando bola, pulando corda, saindo com os amiguinhos, a criança está morta num caixão a 7 palmos abaixo da terra. Porque o filho da mãe e do pai é um idiota que acha que vacina faz mal. Da onde que vacina faz mal, pessoal? Ronaldo, você teve trombose. Trombose tem cura. Só tomei anticoagulante, o médico ainda me receitou uma meia que eu não comprei, que é aquelas meias de pressão.
Pronto. 2, 3 meses tomando remédio, já passou. Agora, para morte tem cura? Antivacina tem? Se a pessoa pegar um vírus e o vírus matar a pessoa, tem cura? Dá para tirar um corpo que está a 7 palmas abaixo da terra, desenterrar e trazer para a vida? Não é melhor ter uma sequelazinha? Inclusive a sequela não é para todos, é só para grupos específicos. Eu, no caso, já tinha problemas de circulação porque eu tinha varizes horríveis na perna. Inclusive sumiu as varizes depois que eu tive trombose, porque a perna inchou. Ela inchou toda, depois que ela desinchou, sumiu as varizes. Foi até bom. Agora minhas pernas estão bonitas. Eu posso voltar a ser modelo de perna. Tá aí, pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Perdão que eu tô com um pouco o nariz entupido ainda, tá? Às vezes algumas palavras ficam fanhas aqui pra mim. Espero que vocês tenham entendido os princípios das vacinas. Compartilha nos grupos para aqueles seus amiguinhos idiotas que acham que vacina mata. Porque eles não sabem como que é a dor de um pai que perde um filho, ou de uma mãe, tá? Agora, perder por ignorância, pessoal, putz, porque aí a culpa é do próprio pai e da mãe, tá? Espero que um dia eles aprendam. Vejam esse vídeo, compartilhe, que um dia eles aprendam. Ó. Não matem seus filhos por ignorância, pessoal. Lembra do que diz a Bíblia em Oséias: meu povo é destruído por falta de conhecimento, ignorância, tá? Compartilhe o vídeo, dê like também, ative o sininho e comente o que você achou, tá? Que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram ao vídeo. Espero que já tenham aprendido de uma vez por todas. A vacina não é para impedir que a pessoa fique doente ou morra, é para proteger. É diferente. Tem pessoas que vão morrer mesmo tomando vacina? Tem, pessoal. Infelizmente não é uma regra. Tem. Porque a pessoa, dependendo de uma série de fatores, não só a idade, mas comorbidades, baixa imunidade, a pessoa não vai conseguir produzir anticorpos o bastante. Mas isso são poucas exceções, pessoal. Todo mundo que tomou vacina vai ficar com trombose? Não, pessoal. São poucas exceções, tá? Então entendam isso e espalhem essa verdade, tá? Que essas bobagens de antivacina mata, tá bom? Paz a todos.